Ei, aqui é o Chico e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores mistérios a serem criados no 4chan. Esse mistério aterrorizou milhares de usuários na aba paranormal do site e nunca foi devidamente solucionado. Hoje nós iremos falar sobre I Am God. Mas diz aí, vocês estão prontos? Porque se vocês estiverem, deixa seu like, se inscreve no canal, se puder, é claro, vira um membro aí. Dito isso, então vem com o Chico! Tudo começa no dia 16 de junho de 2014. Um usuário do 4chan chamado PC foi até a aba paranormal do site, trazendo um relato que era no mínimo curioso. No relato, o PC dizia que um amigo dele havia levado o computador para o concerto e que provavelmente seria por conta de um vírus. Só que ao mesmo tempo, pessoal, coisas estranhas começaram a acontecer na sua casa, como as luzes ou a televisão ligando e desligando sozinhos. Além disso, arquivos de texto e imagem que ele não lembrava de ter baixado apareceram nos arquivos do seu computador. No fim da postagem, o PC perguntava se havia alguma explicação racional para aquilo, ou se de fato uma entidade estava zoando com a casa e o PC do seu amigo. A maioria das pessoas no fórum, elas estavam céticas, elas acreditavam que de fato era só um vírus de computador que o amigo do PC havia pego. Só que pessoal, outras pessoas pediram para ele ficar atento, porque vai que alguma coisa paranormal acontece, e bom, a solução para isso seria gravar o computador e também a casa. Mas um usuário específico resolveu perguntar se aqueles arquivos que apareceram no computador do seu amigo tinham algo de interessante, ou se eram somente lixo. O PC então ele resolveu postar a imagem que o seu amigo mandou, uma imagem vermelha e preta meio distorcida, que não tinha como saber exatamente o que era aquilo, mas isso criou uma curiosidade no pessoal do fórum, e para aumentar ainda mais o interesse do povo, o PC postou uma segunda imagem ainda no estilo preto e vermelho, só que meio distorcido, como se as imagens fizessem parte da mesma coisa. Logo então as pessoas elas começaram a se questionar sobre o que de fato representariam essas imagens. E uma das primeiras opções que as pessoas começaram a acreditar foi que essa imagem talvez fosse um mapa. Sendo muito mais específico, um mapa da costa da Flórida, mas isso só se encaixaria com a segunda imagem. Então o que de fato seria essa primeira imagem? Um usuário ele surgiu com uma teoria que é um tanto quanto interessante. Aquilo não era um mapa, mas sim era um rosto. A parte de cima era a testa e o cabelo, e a parte de baixo era a boca e o queixo. Algum tempo depois, um usuário notou que na primeira imagem havia uma diferença nos tons de preto, e após jogar aquilo no editor de imagem, ele acabou descobrindo o próximo passo. Algo que parecia um QR Code no canto da foto. Muitas pessoas acabaram tentando escanear esse QR Code, mas elas não tiveram resultado nenhum. Então as pessoas elas resolveram olhar para a imagem de um outro jeito. Usando a linguagem binária, a mensagem oculta era somente uma palavra: Deus. Só que obviamente, pessoal, isso daí acaba não resolvendo a questão toda. Porque tem mais um detalhe nesse quadro branco, uma palavra, peripou, que traduzida para o galês significa eu sou, e traduzindo para o grego significa próximo a. Então a imagem toda, ela diz o seguinte: eu sou Deus, ou próximo a Deus. Enquanto as pessoas elas tentavam desvendar esse mistério, uma terceira foto surgiu. Essa era azulada e branca. Os usuários então resolveram colocar a imagem em negativo e aumentar ela. E olha! Isso daí deu certo. A terceira foto era a terceira parte do rosto que estava sendo montado, os olhos azuis em uma imagem completamente vermelha, como se ele não fizesse parte da mesma foto. E isso significa que ainda faltava duas partes para se montar esse quebra-cabeça. Por sinal, os usuários também avisaram que o amigo do PC ele deveria sair daquela casa. E por conta disso, o PC convidou seu amigo para morar na sua casa enquanto toda essa trambalhaga estava acontecendo. Até porque a casa do PC seria o lugar mais seguro, não é mesmo? Pouco depois, o PC pediu o link de um site de compartilhamento de vídeo que não exige login para postar. E isso era urgente, porque o PC ele acabou recebendo um vídeo do seu amigo que estava tentando sair da casa enquanto as luzes estavam caindo. Ele resolveu pegar o celular e gravar o que estava acontecendo para ter provas da atividade paranormal. No vídeo tremido, vemos ele andando pela casa e pegando algumas roupas, mas em um segundo momento nós vemos o rosto que estava sendo montado aparecer na janela da sua casa. Isso acabou apavorando vários usuários que acabaram percebendo uma voz baixinha no vídeo. Essa voz dizia: não fuja de mim, ou fique longe de mim. Era algo do tipo. Por sinal, eu tentei ouvir isso aí 1 milhão de vezes e não entendi nada.
Mas quem sou eu para discutir com o pessoal dos fóruns do 4chan? Pois é. O que importa, pessoal, é que pouco depois disso uma nova foto acabou surgindo. Essa era muito mais clara que as outras. Era o rosto da boneca daquela coisa, com os dentes expostos como se estivesse gritando. E então os usuários encaixaram a imagem no lugar dela, mas pouco depois um usuário que estava fazendo uma resposta teve que fazer aqueles testes de CAPTCHA. Que, se você não sabe, é aqueles testes para saber se você é um robô. Aquele teste chato que você tem que ficar olhando poste, pneu, ônibus, árvore, eu odeio isso. A imagem era estranhamente parecida com um rosto vermelho que estava sendo montado, e outros usuários relataram experiências parecidas com a dele. Em alguns casos, pessoal, o computador ele acabava desligando, e em outros até uma mensagem com um número desconhecido acabava aparecendo na tela, e alguns usuários escutavam barulhos estranhos. Olha, eu não vou mentir, seria a partir desse ponto que eu começaria a me cagar todinho. Mais tarde, uma outra trend seria criada, com a legenda "Não perca dessa vez". No canto da imagem nós vemos a última parte do quebra-cabeça, mas o mais interessante na minha opinião é o resto, um quadro vazio, talvez até o quarto do amigo do PC, vazio e bagunçado. Após o rosto estar finalmente completo, o PC e seu amigo nunca mais apareceram no fórum. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Talvez seja porque eles não fossem mais necessários para desvendar isso, porque o rosto de Deus, ou de algo que se aproxima dele, estava completo. Olha, pessoal, o mistério acabou por aí, e sendo muito sincero com vocês, pra mim, isso daí parecia muito mais um RG que acontecia em tempo real, onde tentavam desafiar os usuários da aba paranormal do 4chan, porque de fato eu achei um mistério interessante, o povo ficou engajado nisso, e eu curti essa história, eu acho que se encaixa perfeitamente com a nossa série de mistérios, e por isso eu resolvi trazer aqui pro canal. Mas a última pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: será que isso realmente foi um RG? E se de fato foi uma obra paranormal? Deixa nos comentários o que vocês pensam sobre isso, muito obrigado pela sua atenção, mas é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. Eu fui!